Olá, façamos a leitura hoje dos capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. Oséias, capítulo 8. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E clamaram a mim: meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Estabeleceram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro, para serem destruídos. Ó Samaria, o teu bezerro é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de ter pureza? Por isso, procede de Israel, um artífice o fez e não é Deus. O bezerro de Samaria será despedaçado. Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, o talo não dará cereal. Se der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria como um jumento selvagem que vagueia sozinho. Efraim se vendeu aos amantes. Entretanto, mesmo que se venda entre as nações, eu os reunirei. Já começaram a definhar por causa da opressão do rei cheio de poder. Embora Efraim tenha multiplicado altares, eles lhe foram altares de pecado. Escrevi para eles muitos ensinamentos da minha lei, mas ele os considerou coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará de sua maldade e os castigará por seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo sobre suas cidades, e ele consumirá as suas fortalezas. Castigo de Israel pelo seu pecado. Capítulo 9 do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. Ó Israel, não te alegres, não exultes como os povos, pois te prostituíste, afastando-te do teu Deus. Amaste o salário da prostituição em toda eira de trigo. A eira e o tanque de espremer uvas não sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor, mas Efraim voltará ao Egito, e comerão alimento impuro na Assíria. Não derramarão ofertas de vinho ao Senhor, nele agradarão com as suas ofertas. Estas serão como alimento de pranteadores, que contamina todos os que dele comem, pois o seu pão será somente para o seu apetite. Não entrará no templo do Senhor. Que fareis no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eles fugiram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. As urtigas possuirão seus preciosos objetos de prata. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegaram os dias da punição. Chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco, por causa da tua muita maldade e do teu grande ódio. O profeta é a sentinela de Efraim, o povo do meu Deus, mas em todos os seus caminhos há um laço de caçador de aves, e a inimizade no templo do seu Deus.
Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará de suas maldades e punirá os seus pecados. Achei Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa. Tornaram-se uma abominação como aquilo que amam. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar aprazível como tiro, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes ventre que aborte e seios ressecados. Todo o seu mal se acha em Gigal, pois ali é que passei a odiá-los. Eu os lançarei fora do meu templo, por causa das suas obras más. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, a sua raiz se secou. Eles não darão fruto, ainda que gerem. Matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o viram, e andarão errantes entre as nações. Façamos agora a leitura do capítulo 10, do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. Israel é uma videira viçosa, que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas à medida que prosperavam na terra. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derrubará os seus altares e lhe destruirá as colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que poderia ele fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo alianças. Por isso, litígios brotam como erva venosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria terão medo por causa do bezerro de Bet-Raven. O seu povo se lamentará por causa dele. Os seus sacerdotes idólatras também prantearão por causa da sua glória, que se afastou dela. O bezerro também será levado para a Síria como um presente ao grande rei. Efraim será humilhado e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será arrastado como um graveto na superfície da água. Os altares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobrir-nos, e às colinas: cai sobre nós. Ó Israel, tens pecado desde os dias de Gibeá, e ali permaneceram. A guerra contra os que praticam mal não os alcançou em Gibeá. Eu os castigarei quando quiser, e os povos se reunirão contra eles quando forem castigados pela sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma novilha domada, que gostava de trilhar. E eu poupava a beleza do seu pescoço, mas porei arreios sobre Efraim. Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Semeai justiça para vós. Colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, colhestes a maldade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus guerreiros. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da batalha. Ali a mãe foi despedaçada, juntamente com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande maldade. Ao alvorecer, o rei de Israel será totalmente destruído.
Façamos agora a leitura do capítulo 11 do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. O amor do Senhor e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar. Eu carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Amém, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clame ao Altíssimo, nunca deles o exalta, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Ou como Zebulun? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Síria como uma pomba. Eu os estabelecerei nas suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda anda com Deus, e é fiel com o santo. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 12, do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se alimenta de vento, segue o vento oriental o dia todo. Multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e mandam azeite para o Egito. O Senhor também tem uma acusação contra Judá e castigará Jacó, segundo os seus atos. Ele o recompensará conforme suas obras. Dentro do ventre, pegou o calcanhar de seu irmão, lutou com Deus no vigor de sua idade. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas. Encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Glória a Deus, aleluia. Assim, sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. Portanto, converte-te a teu Deus. Pratica o bem e a justiça e espera sempre em teu Deus. Como mercador, ele tem balança enganadora nas mãos e ama a opressão. Diz Efraim, certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou o Senhor, teu Deus. Desde a terra do Egito, ainda te farei voltar a habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Também falei aos profetas e multipliquei as visões. Usei de parábolas pelo ministério dos profetas. Gileade não é maldade? Eles são inúteis. Sacrificam bois em Gigal. Seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo de Arã. Israel serviu em troca de uma mulher. Guardou o gado por uma mulher. Mas o Senhor fez Israel subir do Egito por meio de um profeta. E ele foi preservado por um profeta. Efraim provocou-lhe a ira com muito amargor. Portanto, o seu sangue cairá sobre ele. E o seu Senhor fará cair o seu desprezo sobre ele.
o pecado de Israel e o seu castigo. Vamos façamos agora a leitura do capítulo 13, não é isso? Do livro de Oséias. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas se tornou culpado por causa de Baal e morreu. E agora pecam cada vez mais e fazem imagens que fundem com prata, ídolos segundo o seu entendimento, todos são obras de artífices. Eles dizem, ofereceis sacrifício a estes, homens beijam bezerros. Por isso serão como a névoa de manhã, como o orvalho que logo acaba, como a palha que se lança fora da eira, como a fumaça que sai pela janela. Eu, porém, sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de fartos, vamos repetir. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de fartos, tornavam-se arrogantes no coração, por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, espreitarei junto ao caminho como leopardo. Sairei ao encontro deles como ursa roubada dos filhotes e rasgarei o que lhes protege o coração. E ali os devorarei como leoa, as feras do campo os despedaçarão. Eu te destruirei, ó Israel, quem poderá te socorrer? Onde está agora o teu pai, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais disseste, dai-me rei e príncipes, dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A maldade de Efraim está calculada, o seu pecado está registrado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. É filho sensato, pois já é tempo, e quando se lhe abre o ventre, não sai para a luz. Misericórdia. Eu os redimirei no poder do Sheol, e os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde está a tua destruição? A compaixão está escondida dos meus olhos. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, vento do Senhor, que sobe do deserto. Sua nascente se secará e sua fonte se estancará. Ele saqueará do tesouro todos os objetos preciosos. Samaria levará sua culpa sobre si, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá pela espada. Seus filhinhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Façamos agora a leitura do capítulo 14 do livro de Oséias. Exortação, arrependimento e promessa de perdão. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. Preparai vossas palavras e voltai para o Senhor, diz-lhe, tira toda a maldade e aceita o que é bom. E oferecemos os sacrifícios dos nossos lábios como novilhos. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra a misericórdia. Curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Seus ramos se estenderão, sua formosura será como a da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Os que habitavam
A sua sombra voltarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Sou eu que respondo e cuido de ti. Sou como o pinheiro verde. O teu fruto procede de mim. Quem é sábio para entender essas coisas e prudente para compreendê-las? Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. Amém, aleluias, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do livro de Oséias, da Bíblia Sagrada. Glorificamos a Deus por esse privilégio de poder ler a palavra do Senhor ao amanhecer. Nada se compara a isso. Senhor, nós clamamos pelas pessoas que estão agora no leito da UTI, nos hospitais, Pai, sofrendo. Muitas mesmo não têm condição de andar, talvez mais nem andem, outras andarão com muita dificuldade. Cuida, Senhor, restaura a saúde de todos que estão agora no leito da UTI, nos hospitais. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa derramar sobre eles as tuas águas que descem do trono de Deus, as águas purificadoras, levando a cura e a saúde para todos os que estão agora em um leito de UTI. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, pedimos pela paz entre as nações. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.